Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu trouxe pra vocês, finalmente, o meu relato de parto. Demorei uns 2 meses aí pra trazer, gente, porque, assim, a rotina de mãe é meio difícil de se adaptar e gravar vídeos. E também porque no início eu não tava sabendo lidar muito com a lembrança desse dia, mas hoje, graças a Deus, eu consegui ressignificar tudo o que aconteceu e hoje eu consigo lembrar de uma forma muito melhor. Então vamos para o que interessa. Gente, tudo começou quando ele estava previsto para nascer dia 17 de abril, mas eu sentia que ele nasceria dia 10. Aí, beleza, os dias se passaram, eu estava com 38 semanas, completava 39 justamente no dia 10. E aí, um dia antes, no dia 9, eu fiquei assim, gente, cadê esse menino que não vem, não tá dando indício de nada, porque no momento você sente contração, alguma coisa assim. Até então, gente, eu não tava sentindo absolutamente nada, tava tudo normal. Fui dormir, quando deu 00:30 do dia 10, né, a virada pro dia 10, senti a primeira contração. Continuei sentindo contração durante a madrugada, durante o dia, não tive rompimento de bolsa. E aí, às vezes eu ficava meio na dúvida, mas assim, era bem específica aquela dor, então eu sabia que era trabalho de parto. Comecei a marcar as contrações, tava vindo de 10 em 10, de 7 em 7 minutos, não pegava um ritmo assim que desse pra ir pro hospital, que normalmente de 5 a 3 minutos de intervalo, que é quando você realmente deve ir pro hospital. Então fiquei em casa até umas 6 da tarde, e aí decidimos ir pro hospital porque eu tava preocupada, né, que não tinha rompido bolsa e tal. E pra ver também, gente, porque o dia inteiro sentindo dor, né, você fica ansiosa, quer saber como tá e tal. Então a gente decidiu ir. Quando eu cheguei lá, eles me examinaram, né, fizeram o exame de toque e falaram que eu estava com 6 centímetros de dilatação, então logo fui internada. E ali, gente, nossa, eu quis até chorar, porque eu falei, meu Deus, ele vai nascer ainda hoje. Graças a Deus, vai, tipo assim, ser só questão de algumas horinhas, ele já vai nascer, ô bobinha. Tadinha. Subi pra sala de pré-parto. O que conta muito no trabalho de parto sempre vai ser a questão emocional, né? Então, o meu medo era que eu tivesse uma crise de ansiedade, que eu não aguentasse, mas eu tava muito tranquila, gente. Questão de dor, era assim, era uma cólica bem intensa que irradia, assim, pras costas. Mas assim, gente, nada muito, nossa, insuportável, não tô suportando. E aquilo, contração, dura 1 minuto. Então, vinha a contração, eu me concentrava, fazia uma respiração, tentava pensar assim todo momento, vai passar, já tá passando, é só um pico, é só 1 minuto. E aí eu demorei um pouco pra evoluir, então eu também cheguei lá com meu plano de parto, né, eu não queria nenhuma intervenção, queria que fosse totalmente natural, então não colocaram ocitocina, não estouraram minha bolsa, então por isso eu acho que demorou um pouco pra evoluir. Então eu fui pedir pra colocar ocitocina, mas colocaram bem baixinho, deu uma evoluída, mas aquilo, você só sente muita dor e assim, evoluiu o quê? 1 centímetro. E aí eu comecei a ficar agoniada, porque várias meninas estavam passando por lá, tipo assim, chegavam depois que eu e tava tendo, e eu ficava, gente, eu não vou sair daqui nunca, não vou parecer menino nunca. E eu ficava preocupada, tipo assim, com a saúde dele, né? E eu estava muito cansada, porque eu já não tinha dormido o dia inteiro. O Lucas também, ele tinha trabalhado, né, presencial, então no outro dia ele tinha acordado, tipo assim, de madrugada. E aí o bichinho ficou o dia 9 e o dia 10 inteiro acordado, tadinho. E aí foi isso, gente, passei a noite, eu tava sentindo bastante dor, mas sentindo que não tava evoluindo muito. E aí me deram Buscopan na veia, e aquilo, gente, pelo amor de Deus, péssimo. Eu sinto que era melhor eu ter ficado sem o Buscopan, porque eu não senti que ele aliviou nenhuma dor. Sem contar que eu fiquei com sono, gente. Eu já tava morrendo de sono, mas depois que eu tomei ficou pior. Eu dormia entre o intervalo de uma contração e a outra, literalmente, porque eu tava muito cansada. Foi bem tranquilo pra mim o trabalho de parto, né, essa fase das contrações foi tranquilo, até que virou, né, o dia 11. Então eu achei que ele ia nascer dia 10, não nasceu, acredito que porque não estourou a bolsa, não tava evoluindo muito. Eu fui e falei, moça, pelo amor de Deus, eu quero parir logo, o que que eu faço? Me ajuda. Ela foi e falou, só segue o que a médica, a enfermeira obstetra vai falar pra você fazer e você já vai ter o seu filho aí, e é isso. Eu falei, beleza, tá bom. Vou, porque eu não aguento mais ficar aqui. Quando é SUS, você fica numa sala que tem várias cortinas e aí fica as grávidas lá, né, esperando. Tava muito lotado, então eu tive que ficar bem na área onde fica literalmente os computadores, os enfermeiros, um lugar que não era pra eu estar. Então assim, tava bem desconfortável, toda hora o Lucas tinha que estar saindo, porque eles tinham que fazer exame de toque nas outras grávidas. Teve até uma hora que foi bem chato, quiseram tirar todos os acompanhantes. E aí eu já fiquei desesperada, meu Deus, falei, como é que eu vou passar por isso sem o meu acompanhante, gente? Não tem como, pelo amor de Deus. E o certo é, por lei, né, você tem direito a ter um acompanhante
não importa o que esteja acontecendo no hospital, você tem direito. Só que aí o Lucas foi, bateu o pé e falou, não, eu tenho direito, é lei, e eu vou ficar aqui independente do que vocês façam. Toda vez que ele tinha que sair, né, e ir lá pro outro lado, eu tinha uma contração. Então, assim, praticamente eu tive alguns momentos bem difíceis e ele não estava lá pra me ajudar por conta disso, né? Então, a gente acaba tendo que aceitar isso porque é SUS, né? Mas aí depois eu falar isso, né, que eu queria parar logo, aí veio a mulher e falou, ó, eu te aconselho a gente estourar a sua bolsa, porque aí vai evoluir mais rápido o seu trabalho de parto, porque você já tá com 8 centímetros de dilatação. Então, se a gente estourar agora e você começar a fazer força, logo você já vai chegar nos 10 e aí já consegue ir pra sala de parto. Estourou a bolsa e já tinha mecônio lá, então eu fiquei meio preocupada. Ela falou, não precisa se preocupar, vai ser rapidinho, só você começar a fazer força agora. Aí ela foi, me instruiu como fazer a força. E sinceramente, gente, eu não estava sentindo vontade de fazer força. Vinha as contrações, mas eu não sentia vontade. Eu estudei bastante, eu fiz fisioterapia pélvica e eu fui instruída de que a gente faz força quando a gente sente vontade, né? Porque é quando o bebê está ali ajudando e o seu próprio corpo, ele faz a força. Eu meio que comecei a fazer força na hora errada, mas aí foi acontecendo, né? Ele foi descendo e foi querendo aparecer assim. E aí eu não tava conseguindo acertar muito bem a força. Quando você faz força fora da hora e a força é errada, você tem mais risco de ter laceração. Mas enfim, segui o que ela falou. E aí logo a gente foi direcionado pra sala de parto mesmo, que é uma sala onde você fica de posição ginecológica. Fica lá a equipe, né? E aí depois vem o médico obstetra, né? Pra, enfim, seguir lá o parto, né? Só que antes dele chegar, eu comecei a fazer força, bastante força, sem contar que essa posição é uma das piores pra você parir, porque também favorece a laceração. Então, assim, tudo ali tava favorecendo pra eu ter uma laceração. Só uma vez que eu senti, assim, o meu corpo fazendo a força e eu consegui guiar, eu senti que deu uma avançada no trabalho de parto. Mas de resto, eu tava fazendo força no tempo errado, na hora errada, do jeito errado, porque eu simplesmente, ela tava falando, faz força agora, entendeu? Ou então, não é essa força, não é desse jeito. E aí, naquela hora, você, meu Deus, o que eu faço? E aí, enfim, acabei fazendo coisas erradas. Só que teve uma hora que ele parou porque a criança, né, quando vai sair, ela vai, tipo, se encaixando, assim, ele mesmo vai se encaixando pra sair. E aí teve uma hora que ele parou, porque também eu não estava tendo contração na hora, né? Você faz força na hora que vem a contração. Ele parou, eu também parei, respirei, e aí o médico apareceu. Bendita a hora que esse médico foi aparecer. E ele foi, olhou apenas, tinha acabado de chegar, a gente falou assim, vamos ter que cortar. Aí eu, não quero. Aí ele, como assim você não quer? Ficou me questionando, falando, por que você não quer? Se a gente não cortar, ele vai entrar em sofrimento, porque ele não tá respirando, isso e aquilo, gente. Eu tinha apenas parado de fazer força porque eu estava respirando e não vinha contração. E ele foi, e nesse período me falou isso. Na hora eu desanimei, assim, total. Olhei pro Lucas, ele tava meio preocupado, assim, porque ele disse que estava vendo lá. E ele falou, realmente, eu vi que ele parou. Só que eu tava tranquila, né? E a gente fica acompanhando, né, os batimentos cardíacos. E aí ele falou, amor, aceita, né, fazer o quê? Eu falei, não, tudo bem, eu vou aceitar de qualquer jeito, mas... já fiquei daquele jeito, sabe? Mas eu falei, tá tudo bem, a gente se recupera, sei que não é o mais indicado hoje em dia. Fui meio que coagida, enfim. E aí, até então, tudo bem. Aí fiz mais umas forças e ele saiu. E ele nasceu com 3,3 kg, acho que 47 centímetros. E nasceu 9h31 da manhã. Graças a Deus, com muita saúde, muito bem. Não teve nenhum problema. Na verdade, ele só... como ele tinha feito o mecônio, então ele nasceu com uma secreçãozinha no nariz, né? Acho que aspirou. Mas depois elas foram fazendo a lavagem nasal. Então, foi tranquilo. E naquele momento que o meu filho veio pros meus braços, eu simplesmente não consegui chorar, sabe? Porque eu fiquei, assim, meio paralisada, né? Com tudo que aconteceu. Começou a costurar, né? Falou que eu tive laceração, a princípio, de terceiro grau, mas depois ela foi e falou que foi de 2º grau, então não sei nem quantos pontos que eu levei na hora, eu nem perguntei, mas foi bastante, eu acho que eu fiquei lá umas meia hora ou mais. Ok, né, a gente segue a vida, fazer o que, mulher parece que nasceu pra sofrer. O pior mesmo foi o pós, né, quando eu fui pra sala de pós-parto, eu sangrei, posso te falar isso, será? Eu sangrei muito, então eu demorei um pouco pra ser liberada pro quarto. O médico também, na hora de me examinar, gente, péssimo, assim, não tem nenhum cuidado. Tanto que ele me examinou 2 vezes. A terceira vez, que era pra ele me examinar,
eu comecei a ter crise de ansiedade, porque assim, doeu tanto, me machucou tanto, que eu, tipo assim, eu não quero, gente, esse homem aqui, pelo amor de Deus. E graças a Deus eu fui orando, falando, Deus, pelo amor de Deus, que esse homem não venha me examinar de novo, que seja outra pessoa, sei lá, que alguém me libere, que aconteça alguma coisa. E aí, graças a Deus, veio outro médico, porque assim, aquele homem, só de lembrar do rosto dele, eu acho que eu tenho um pesadelo. Quando eu cheguei no quarto também, eu fiquei, inclusive, eu fiquei com uma menina que ela teve cesárea. Gente, ela tava melhor do que eu não conseguia levantar direito, eu não conseguia andar, sentar, assim, eu tinha que ficar mais deitada do que sentada, né, porque eu não conseguia sentar. Por semanas, eu sentia muita dor ao andar, sentia muita dor ao sentar, eu não conseguia fazer nada sozinha, sentia muita dor mesmo. E assim, o que mais mexeu comigo foi o psicológico, entendeu? Porque quando você passa por uma violência obstétrica, é como se você se sentisse violada, literalmente. Você se sente a todo momento culpada, que você impotente, e sente também um luto, né? Porque era um momento de ser o dia mais lindo da sua vida, o nascimento do seu filho. Porque a todo momento ele estava ali falando, ai, tem que liberar logo, porque tem muita grávida, porque tá cheio, que não sei o quê. Então, tipo assim, eles não respeitam o seu tempo de parir, entendeu? Porque trabalho de parto demora, principalmente o primeiro demora, pra você expulsar, às vezes demora. Mas eles não têm muito cuidado, assim, no SUS, e aí a gente acaba tendo que aceitar, mas você se sente muito mal depois. Então eu chorava assim todos os dias, quase toda hora. Eu fiquei, gente, eu tive reação alérgica horrível. Eu enchi de bolhas assim no meu rosto, embaixo assim, na minha boca ficou tipo assim super inchada, estourada, parecia que eu tinha colocado, sei lá, 10 ml de ácido hialurônico, porque tava, tipo, enorme, toda inchada. Porque, tipo assim, mexeu muito com o meu psicológico. Mas os primeiros dias sempre costumam ser bem difíceis mesmo, faz parte. Mas, graças a Deus, depois eu consegui superar e hoje estou aqui contando pra vocês o meu relato. Não sei também como é que vai ser nos próximos filhos, se eu tenho coragem de ter outros filhos, porque confesso que eu fiquei um pouco traumatizada, mas também acho que não é o momento agora eu pensar nisso, né? Foi esse, gente, o meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado. Demorei um pouquinho, mas trouxe, tá? E eu pretendo trazer mais conteúdos aqui também sobre maternidade, mais sobre outros assuntos da minha vida. Então não esquece de já se inscrever, me seguir nas redes sociais e deixar um like nesse vídeo pra ajudar, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo.